Oi, 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 boa tarde a você, boa tarde a todos. Estúdio Verão Mais Nova aqui do Parque Lauro Riceiro e Bortolom, do nosso Estúdio 2. Dia lindo, maravilhoso e um dia pra gente falar sobre os nossos pets, nossos bichinhos de estimação que a gente tem tanto apreço, né? E por isso a gente tá recebendo hoje aqui a médica veterinária do Marau Cuida Pet, a Carolina Geraldi. Seja bem-vinda, boa tarde. Agora, os nossos bichinhos de estimação sofrem muito no verão. Pelo menos eu sinto isso com a minha cachorrinha, né? Ela, quando tá muito quente, ela já procura espaços que estão um pouquinho mais fresquinhos, né? Pisos que sejam um pouquinho mais fresquinhos para ela poder deitar. É assim mesmo? Com certeza, Rosana, assim como a gente, né, que também sofre no verão extremo, os animais também. Então a gente tem que manter um cuidado redobrado aí no verão para que evite algumas questões dos animais. Quais são os principais cuidados que a gente precisa ter com os bichinhos? Olha, eu diria que principalmente hidratação, né? Sempre uma água geladinha, fresquinha. Quando eu vou nas escolas, eu digo pros alunos, né? Pessoal, vocês gostam de tomar uma água suja, quente? Não, a gente não gosta. Então, os animais também não. E no verão, esse cuidado tem que ser redobrado, né? Então, a água limpa, trocada todos os dias. No verão, várias vezes ao dia. Colocar uma pedrinha de gelo, né? Ah, boa dica, hein? É muito importante. Inclusive, até, por exemplo, gatos, a gente costuma dar a dica pro tutor: pega o sachê, coloca o sachê com um pouquinho de água nas forminhas de gelo e dá o sachê congelado pro gato, para ele tomar aquele sachê, para ele se refrescar, se alimentar de uma forma mais refrescante no verão. Então, são várias dicas que a gente pode ter aí. Além de, claro, né, pessoal, a gente recebe bastante também, Rosana, agora no verão, denúncias sobre animais expostos ao sol de forma constante. Então, esse cuidado a gente tem que ter redobrado agora, né? As casinhas de brasilite pega muito sol, pega muito calor, então a temperatura dentro da casinha é muito alta. Um animal que está preso numa corrente curta, que não tem acesso à sombra, isso também é maus tratos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí com o abrigo do animal, com a hidratação do animal, cuidado ao sair passear com ele nos horários de extremo calor, evitar sair, né? Então a gente sempre dá a dica de sair no início da manhã, no final da tarde, para evitar a exposição aí dos coxins ao calor extremo do asfalto, que queima assim, né? Então a gente tem que ter sempre esse cuidado redobrado no verão. Pois é, eu ia te pedir exatamente isso. Você já recebeu cãezinhos que acabaram se queimando por causa desse asfalto quente, né? Dessa calçada quente demais? Isso acontece realmente deles... ou a pata dele não é preparada para esse calor intenso? Com certeza não é preparada, Rosana. É como se a gente tivesse de pé descalço no asfalto. Então, eu convido até o tutor a fazer esse teste. Quando tiver aí mais de 30 graus, num sol quente de meio-dia, vai de pé descalço ali na frente da sua casa, onde tem asfalto, e caminha um pouquinho para ver quanto tempo que a gente consegue caminhar. O asfalto, ele tá sempre o dobro da temperatura ambiente. Então, tá 30 graus, às vezes a gente aí vê 35 graus, vai estar 60, 70 graus a temperatura do asfalto. E isso queima muito as patas dos animais. Então, sim, a gente já recebeu, inclusive, denúncias. Eu lembro do verão passado, que a gente recebeu uma denúncia de um tutor que ele estava passeando com o seu cão e ele estava... O tutor justificou, né, que ele não estava conseguindo caminhar por muito tempo, o tutor. Ele levou o animal dentro do carro, ele estava no carro, e o animal do lado de fora. E ele caminhando no asfalto do meio-dia, no verão extremo, 32 graus. E esse tutor, ele foi autuado, ele foi multado por conta de estar maltratando o animal. Foram várias quadras que as câmeras pegaram, né? Inclusive, veio até a rádio também essa denúncia, do animal caminhando no asfalto extremamente quente, estava 32 graus naquele dia, e aquele tutor teve que ser multado. Pode não ter sido a intenção dele maltratar o animal, mas sim, foi feito esse diagnóstico de maus tratos por conta do calor extremo. E Carol, em relação a cortar a pelagem, especialmente do cachorro, é indicado que se apare? Não é indicado? O que os médicos veterinários costumam indicar no verão? Na verdade, Rosana, o pelo ele é isolante térmico, né, para o animal. Então, tanto para o calor quanto para o frio.
Então, o animal, às vezes, a gente diz, ele tá com calor, ele tá ofegante. Na verdade, os animais, diferente da gente, que a gente tem as glândulas que também trocam o calor com o ambiente, o animal não tem. Então, ele respira, ele troca o calor só pela boca, né? E pelos coxins também. Então, pela boca, por isso que ele tá sempre, principalmente no verão, no calor. Então, a gente acha que quando tá calor é por conta do pelo, mas na verdade ele tá trocando, né, o calor com o ambiente. E o pelo seria isolante térmico, então, né? Então, tanto pro calor quanto pro frio. O pelo vai isolar o calor extremo, assim como no inverno vai isolar o frio. Então, claro, depende. Os tutores relatam, mas quando eu toso ele parece mais tranquilo, né? Ele parece mais melhor no verão. Bom, aí vai de cada animal, né? Mas o que a gente tem aí de ciência é que o pelo é isolante térmico, então ele vai proteger também contra o calor. Mas não é obrigatório, então, que você tose o animal. Não é obrigatório, mas eu indico que cada animal é um animal. Então a gente tem que conhecer o nosso animal para entender, olha, o meu animal sim, eu toso ele fica melhor quando tá calor. Então, tose ele, né? Claro que existem algumas raças aí que a gente não indica a tosa, né, com a máquina de tricotomia, né? Por exemplo, o Spitz, que é aqueles pequenininhos peludinhos, né? A gente não indica a tosa direto com a máquina, porque pode ter alopecia X, que a gente chama por conta da tosa, mas pode tosar, claro, com a tesoura, depende, né? Sempre avaliar com o seu veterinário, com o cuidador do pet. Mas a tosa não é obrigatória no verão, né? Por conta do pelo ser isolante térmico. Agora é importante que a gente fale de outro assunto, que são as doenças, que preocupam muito, né? Os pets agora no verão tem mais incidência de carrapato, tem mais incidência de pulga. E como é que a gente faz para evitar? Com certeza, Rosana, é uma questão que a gente vê bastante, inclusive quando a gente recebe também, no Castramóvel a gente tem um atendimento veterinário gratuito, né, 2 vezes na semana, e a gente está recebendo agora que tá quente, bastante casos de dermatite, né, dermatite por conta da picada da pulga, quando o animal é alérgico, né, dermatite por lambedura também, no calor, na umidade também acontece, e a questão da pulga e do carrapato também. Então, muitas doenças ligadas à pulga e o carrapato também, né? Além da dermatite, o carrapato pode passar hemoparasitose, erliquiose, babesiose para os animais, que são zoonoses, inclusive, e que podem até levar a óbito, né, do animal. Então, essa questão das pulgas e dos carrapatos no verão é muito mais delicado, tem que ter muito mais cuidado. E a prevenção, Rosana, começa pela limpeza do ambiente, né? Um ambiente limpo, um ambiente sem lixo, tirar as fezes dos animais sempre, por conta das moscas também, vamos falar disso, das miases, né, que é a famosa bicheira, que também acomete muitos animais no verão. Então, a limpeza do ambiente é a primeira coisa, o animal sempre tem que estar num ambiente limpo. Segunda coisa, o animal pode ser alérgico à picada de pulga, né, principalmente os cães. Os gatos é um pouco mais raro de ser alérgico à picada de pulga, mas os cães têm muita alergia, a gente chama de DASP, né, a saliva da pulga. Então, a prevenção no verão, ela tem que ser redobrada. Pode ser aquele antiparasitário externo, tópico, assim como a coleira antiparasitária ou antiparasitário oral também. Tem várias marcas no mercado de qualidade, que tem aí duração de 30 dias, tem alguns de 3 meses, tem as coleiras de 4, de 8 meses de proteção. Então, tem muitas opções no mercado aí para prevenir a pulga e o carrapato. Tem alguma maneira mais eficiente, Carol, de conseguir combater a pulga? A maneira mais eficiente de combater a pulga é a prevenção através do antiparasitário e da limpeza, com certeza. O antiparasitário que eu mais gosto é aquele que dura 8 meses, a coleira, porque além de não precisar dar oral, o animal não precisa tomar, não precisa passar por todo sistema do animal para proteger. Então vai ficar na pele aquele veneno sendo liberado pouquinho por dia e dura até 8 meses essas coleiras. Então eu indico muito a coleira antipulga e infelizmente
infelizmente não tem nenhuma maneira milagrosa da gente dizer, vamos eliminar as pulgas, assim, vou dar uma coisa que vai eliminar para sempre. Não. Infelizmente, a prevenção é o antiparasitário, é a limpeza do local e, claro, que se o animal for alérgico, ter um cuidado redobrado, porque muitas vezes o animal vai ter uma infecção secundária àquela pulga, de tanto coçar, de tanto morder, vai ter feridas na pele, infecção tanto bacteriana quanto fúngica, que tem que ser controlado, né? Com shampoos terapêuticos, com corticoides muitas vezes, né? Mas, claro, tudo isso tem que ser avaliado pelo médico veterinário. Sem dúvida. E a questão dos banhos? Agora, esse assunto aqui, tem muita gente que é contra os banhos. Dizem que podem causar alergias e outras questões. Algumas outras pessoas não. Dizem que é muito necessário o banho, que senão também a própria convivência num lugar como um apartamento fica complicado, às vezes, né? Então, eu queria que você nos falasse sobre banhos, especialmente em cães. São indicados, não são indicados? Tem alguma periodicidade que a gente deva dar nos animais, esses banhos? Rosana, isso também, tudo depende, né? Depende muito de qual animal a gente tá falando. É o animal que tá no interior, é o animal que tá dentro de casa, né? Que raça que é esse animal? Então, ele tem, por exemplo, alguma questão de dermatite, que tem que dar banhos mais recorrentes, banhos terapêuticos. Então, cada animal é um animal e a gente tem que ter um entendimento individual. Mas agora, no verão, o animal tem que se refrescar, sim. A gente tem que dar banhos mais frequentes, sim. E por que às vezes a gente tem que ter o cuidado com o banho frequente? Porque assim como a gente, o banho frequente, ele pode ressecar a pele do animal. E aí aumenta ainda mais a chance de entrar um patógeno, né? Então, o banho, ele tem que estar alinhado, por exemplo, se eu tô vendo que a pele do animal tá ressecando por conta do banho, alinhado uma hidratação, não só da água, mas às vezes até um próprio hidratante tópico próprio pro cão. Então, não tem uma regra, eu dou banho toda semana, eu dou o banho a cada 15 dias, a cada 30 dias, tem que ser avaliado se o animal se suja muito, se ele tem alguma questão de dermatite, então tem que avaliar individualmente, com certeza. O tutor vai entender esse animal e junto com o médico veterinário vão tomar essa decisão. Mas agora no verão, com certeza os banhos têm que ser mais frequentes do que no inverno, por conta desse calor aí extremo. A gente também, né, Rosana, também aumenta, quer tomar 2, 3 banhos por dia no calor. Claro que o animal é diferente, não pode dar banho todos os dias, né? E às vezes no verão toda semana, ok, mas cuidar bastante essa questão do ressecamento, se precisa hidratar o animal, né? E depende, claro, também do ambiente que ele vive, né? Do quanto ele tá se sujando. Perfeito. Carol, muito bacana conversar contigo, tirar todas essas dúvidas agora nesse período tão quente. Agora, antes da gente encerrar, eu quero que tu fales um pouquinho do Marau Cuida Pet e de quem tem acesso aos serviços do Marau Cuida Pet. Então, o Marau Cuida Pet é um programa de manejo populacional aqui da cidade, né, que vocês já conhecem. A gente trabalha com castração, atendimento veterinário gratuito, mutirão de vacinação para os animais, que inclusive aí a gente também já aplica o antiparasitário, tanto externo quanto interno, né, quanto o remédio para vermes para os animais. Além de fiscalizar maus tratos, onde a gente encontra todas as questões, né, do calor constante, desse cuidado que a gente tem que ter. Rosana, eu gosto de frisar bastante agora no verão. Gente, tem que ter cuidado com a casinha do animal, com a corrente que chega a um lugar com sombra constantemente. Então, a gente tem que manter esse cuidado, né? Além das fiscalizações também, nas escolas, a gente vai fazer o projeto Veterinário Mirim através de palestras. E os serviços, Rosana, de vacinação, atendimento veterinário gratuito e a castração são exclusivamente para animais comunitários ou animais que estão em lar temporário para adoção e animais de famílias com até 3 salários mínimos familiares. Isso tudo a gente pede comprovação, né, para o tutor ou para o responsável do animal comunitário ou em lar temporário, para que a gente possa ofertar esse serviço para quem realmente necessita do nosso serviço. Que legal. Carol, muito obrigada por ter aceitado, né, vir dar essa entrevista super bacana, tirar várias dúvidas, né, dos nossos pets, que a gente tem um carinho enorme por eles, a gente quer o melhor para eles, então importantíssimo, e a gente deseja muito sucesso na tua trajetória. Um feliz 2025. Obrigada, Rosana, pelo convite, é uma alegria estar aqui falando desse tema tão importante no verão, porque
existem doenças sazonais, né, que a gente vê mais no verão do que no inverno, essas questões do calor extremo na casinha, da hidratação, da pulga, do carrapato, das moscas também, do cuidado com isso. É muito importante a gente comentar com a população para que a gente cuide dos nossos animais e da nossa família multiespécie, né? Os animais estão cada vez mais próximos da gente e a gente tem que cuidar da nossa família como um todo. Sem dúvida. Mais um Estúdio Verão Mais Nova, começando, só tá começando. Daqui a pouquinho a gente volta, porque ainda teremos música por aqui. Mauro.